Bom dia, galera do Impulsiona que está aqui. Bom dia, galera do Impulsiona que está vendo gravado. Vamos para a aula 2 do curso de Cinética, Química, aqui do Impulsiona. Vamos começar resolvendo questões de lei de velocidade, que foi o assunto que a gente meio que finalizou a aula passada. Depois a gente vai fazer uma revisão teórica rápida, falar um pouco de catalisadores e ir para as equações integradas das leis de velocidade, para a gente estudar os diferentes comportamentos de gráficos e do desenvolvimento das concentrações em função do tempo nas reações de zero ordem, primeira ordem e segunda ordem. Então, eu vou pegar a listinha que eu mandei para vocês no grupo. Tem algumas questões do ITA e tem algumas questões de outros vestibulares para a gente fazer. Então, assim, a primeira questão aqui, só vou recortar, ela fala assim, ó, esse tipo de questão é um tipo de questão bem padrão. Por quê? Porque ele dá uma tabela e ele quer que a gente descubra como é que está relacionado, a lei de velocidade. Então, com as concentrações, né? Com os coeficientes. Então, o que a gente tem que lembrar? Peraí, só que eu perdi a caneta. Um minuto. Perdi a caneta aqui. Beijão, bom dia. Tava na minha mão. Olha que o cara perdeu a caneta na própria mão. Tchau, Beleza. Fredão. Bom dia. Tá. Só compartilhar aqui, a gente já segue. Foi. Então, assim, esse tipo de questão é uma questão bem padrão. Por quê? Porque ele dá a tabela e ele quer que a gente descubra como a concentração de cada reagente que participa, ou catalisador, ou alguma coisa que está ali no meio, influencia na velocidade. Então, o que a gente tem que lembrar? Que na aula passada a gente viu que uma equação de velocidade a gente pode escrever como V igual a K, e aí a gente pode botar as concentrações dos reagentes elevados em algum expoente. Então, aqui a gente tem A na alfa, vezes B na beta, vezes C, vou botar B2 aqui, na gama, e assim sucessivamente. Só que aqui nesse caso, a gente só tem dois elementos, né? A gente tem aqui A gasoso e tem B2 gasoso. Então, a gente pode ter no máximo a dependência em relação a esses dois termos. Então, o que eu vou escrever? Vou escrever aqui V igual a K, concentração de A na alfa, vezes concentração de B2 na beta. E aí a gente vai olhar para a tabela. Por quê? Olha só. Se a gente manter a concentração de A constante, o que está variando aqui? Está variando a concentração de B, né? Ela dobrou. Então, a gente vai olhar para a velocidade, a gente vai ver que a velocidade também dobrou. Ou seja, a dependência da velocidade com o B é linear. Beleza, eu consegui ver isso rápido, mas como é que a gente vai fazer assim, se a gente não está com essa visão ainda apurada? O que eu vou escrever? Eu vou escrever que V1 é K, aí eu vou jogar a concentração ali de A, 0,1 na alfa, vezes concentração de B, 0,1 na beta. E isso ele falou que era 2,53 vezes 10 na menos 6. E eu vou fazer a mesma coisa para o V2, que seria de baixo ali. Vai ficar K vezes 0,1 na alfa, vezes 0,2 na beta, igual a 5,06 vezes 10 na menos 6. Agora, se eu fizer assim, ó, se eu pegar a segunda equação, V2, e dividir pela primeira, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, vou escrever bem explícito para não ficar dúvida. Vai ficar assim, ó, V2 sobre V1 vai ser K, 0,1 na alfa, 0,2 na beta. E V1 é K, 0,1 na alfa, 0,1 na beta. E isso é 2, né? Porque se a gente pegar 5,06 vezes 10 a menos 6 e dividir por 2,53 vezes 10 a menos 6, isso aqui é 2. Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode simplificar aqui, ó, K, 0,1 na alfa, mesma coisa, e aí botar esse 0,2 sobre 0,1 como um número só. Então, vai ficar 2 na beta igual a 2. Então, com isso, a gente conclui que B igual a 1.
ou seja, a dependência da velocidade em relação à concentração do B2 gasoso é 1. Então, a gente já sabe que a nossa forma, né, ela é V, constante, que eu não sei ainda, vezes a concentração de A na alfa, que eu ainda não descobri, vezes B2 na 1. Então, pronto, já tem esse formato aqui por enquanto. E a gente vai olhar outros dois valores. Ó, vamos pegar algum momento que o B ficou constante. Então, só vou apagar aqui para ficar melhor escrita. Ó, se o B está constante aqui, na velocidade de 1, e o B está constante aqui na velocidade de 3, a gente pode analisar só a variação de A. Então, ó, o A aqui está 0,1 mol por litro, e ele dobrou a concentração. Foi de 0,2 mol por litro. Enquanto isso, a velocidade ela foi de 2,53 vezes 10 a menos 6 para 10,1 vezes 10 a menos 6, 10,01. Então, a gente já pode ver que isso aqui quadruplicou. E como a gente tem uma relação quadrática, a gente já vai poder falar que a concentração de A, ela vai ser o quadrado, né? Ela vai ser o quadrado, porque como a gente dobrou a concentração, a velocidade multiplicou por 4. Mas, beleza, vamos fazer do mesmo jeito de antes, para realmente deixar formal, né? Então, como é que vai ficar a nossa V3, que é o último quadrinho ali? Vai ficar K, 0,2 na alfa, vezes 0,1. Por quê esse 0,1? Porque a concentração do B2 é constante, eu já descobri que o expoente é 1, né? Então não muda nada. E qual que é o nosso V1, que é o que a gente está comparando? É K, 0,1 na alfa, vezes 0,1. Aí V3 sobre V1, a gente viu que pelo valor do gráfico é 4. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a conta, porque se a gente cancelar, né, como é que fica isso aqui? Fica K, 0,2 na alfa, vezes 0,1, dividido por K, 0,1 na alfa, vezes 0,1. Então, 4 vai ser 2 na alfa, e o alfa, então, fica 2. Então, a gente já sabe que a nossa velocidade ela vai ser do tipo K, concentração de A ao quadrado, concentração de B. Beleza, a gente já sabe o formato. Mas o que a gente pode fazer agora? A gente pode descobrir o K. Por quê? Porque ele deu todos os valores, né? Ele deu as concentrações em cada experimento. Então, se eu subir aqui e ir na primeira linha, a gente pode calcular esse valor. Porque ele falou assim, ó, a velocidade é 2,53 vezes 10 a menos 6. Isso vai ser K, que multiplica. Concentração de A ao quadrado vai ficar 0,1 ao quadrado. Eu já vou botar 10 a menos 2, né? Porque isso aqui é 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. E o B é 0,1 também, ou seja, 10 a menos 1. Então, a gente já descobre que o valor do nosso K é 2,53 vezes 10 a menos 3. E aí, como é que a gente faz para ver as unidades? Ó, isso aqui é importante. Por quê? Porque a velocidade, ela é medida em mol por litro por tempo, né? Mol por litro por segundo. Então, eu vou botar segundo. Ou seja, aqui a gente tem uma unidade de mol ao cubo por litro ao cubo. Por quê? Porque a concentração é mol por litro. Como a gente tem, vamos dizer, 3 fatores de concentração, seria mol ao cubo por litro ao cubo. Então, a unidade dimensional do K vai ser assim, ó, vai ser L2 mol na menos 2 sobre segundo. Então, eu sei que tá meio feio, mas é só para deixar as unidades corretas. Vocês ficaram com alguma dúvida em algum passo aqui da questão? Na verdade, ela é uma questão de marcar, né? Mas como a gente já descobriu o formato, eu aproveitei para também calcular o K que ele deu os dados. Tá tudo tranquilo aí? Vocês fiquem à vontade para perguntar, para interromper. Vamos avante. Ô, Fredão, Fala, eu tenho João. uma dúvida. Por que que agora, tipo, quando você vai encontrar velocidade, é, você vai encontrar velocidade quando você colocou, por exemplo, o reagente A, certo? Aí, Uhum. você colocou só o A e, por exemplo, quando você vai fazer a tabelinha de equilíbrio lá, quando você coloca o S ou o X, você coloca dois S ou 2X.
Você entendeu minha pergunta ou não? Eu entendi a tua pergunta, Como é mas eficiente? o que ela tá relacionada? São coisas diferentes, tá? Porque olha só, deixa eu só fazer, vou escrever isso aqui, um adendo, digamos assim. Porque a tabelinha lá que eu tô falando é a incógnita da solubilidade, né? Isso, perfeito. Seria, por exemplo, isso aqui, né? O que você está pensando? Isso, Você está isso. Aí pensando nesse assim, caso ah, tem ficaria uma solubilidade de S de CaCl2, isso. uma concentração S e, vamos dizer, vou botar trocar os nomes, ó. Tem a concentração X e tem uma solubilidade S. Então aqui seria mais S e aqui seria mais 2S, né? É isso que você Isso, está pensando. Mas qual isso. que é Aí, o ponto? A concentração de íons Ca2+ é S, entendeu? Tipo assim, aqui nesse ponto aqui da concentração, não importa o coeficiente estequiométrico, porque a gente não está fazendo estequiometria, entendeu? putz, mais ou menos, entendi muito bem, não. Mais ou menos. O que que Porque que aconteceria, acontece? o que Ó, quer ver? aconteceria nessa lógica aqui? Fala. Ó, por exemplo, o KPS, nesse caso, Uhum. desse CaCl2. Se eu fosse calcular KPS, não sei se é KPS, é solúvel CaCl2? Deixa eu pensar. Não, seria assim, KPS, produto de É, solubilidade. beleza. Eu colocaria 2S, Na verdade, ó, é a concentração de Ca2+, vezes a sim, concentração de Cl- ao sim, quadrado. sim. Beleza, é isso que Aí é eu colocaria S, e 2S ao quadrado. 2S ao quadrado. Isso. Entendeu? Aí você colocou aí 2S ao quadrado, é isso que eu tô falando. Aí lá, quando foi o A, o 2A, colocou um A só. É isso que eu Pois não é. entendi, entendeu? Porque olha só, isso aqui já é a concentração de A. Tipo assim, é todo A. Entendi, É como entendi. se É ele tudo estivesse já. falando É o 2S já, no caso. isso aqui vale 0,1. Não importa se é S ou 2S, entendeu? Ele já Entendi, falou, isso aqui é 0,1. Porque aqui está pensando como se tivesse que estar relacionado estequiometricamente às concentrações. Só que não necessariamente. Ele pode botar coisas em excesso ou não, vai fazer com que nessa tabela aqui, ó, não é porque tem 2A que aqui tem que ser o dobro. Entendeu? entendi. Não tem essa relação. Fechou. Show. Vamos avante então. Questãozinha, vou pegar a questão 2 aqui. Também é, vamos dizer, o mesmo modelo de questão, só para a gente solidificar bem essa ideia de dependência, de lei de velocidade. Uma da FUVEST, inclusive. Vamos lá. Ó, ele falou assim, ó. Numa solução aquosa, ocorre a transformação. Então, ele tem água oxigenada, H2O2, reagindo com 2 iodos mais 2 hidrogênios positivos. Então, seria reagindo com HI, né? Mais 2 HI. E aí está dando água mais I2. E aí, ele variou as concentrações de H2O2, variou a concentração de I- e variou a concentração de H+. E aí, o que ele quer que a gente analise? Ele quer que a gente analise quais fatores estão afetando na equação de velocidade, ou seja, no tempo, né? Porque aqui ele não deu a equação de velocidade, ele deu o tempo. Então, o que a gente vai concluir disso, né? Se tem tempos diferentes, a gente vai concluir que a, a dependência é diferente, né? Que há dependência. Porque se as concentrações forem iguais e o tempo for igual, faz sentido, né? Faz sentido porque tu não mexeu nada. Agora, se tu mexeu em alguma concentração e o tempo mudou, isso quer dizer que a lei de velocidade depende daquele elemento que tu mexeu. Então vamos ver na prática. Ó, eu tô vendo que a linha 1, que é essa aqui, ó, a linha 1, ela tem um tempo de 0,56. E a linha 3 também. Então, eu vou pegar essas duas linhas para analisar. Então, ó, 0,56 segundos, 56 segundos. Beleza. O que está acontecendo de uma equação para outra? Olha só. A concentração de água oxigenada, H2O2, está constante. Beleza. Então, eu não posso falar nada sobre isso. A concentração de I- está constante. Aí vamos olhar aqui, 0,25, 0,25. Também não posso falar sobre isso.
A concentração de H+ mudou. Tá, mas vamos pensar. Se a concentração de H+ mudou, se a equação da velocidade dependesse do H+, o tempo não iria mudar? Iria. Então, o que está acontecendo? A gente está provando, né? A gente está concluindo que a lei da velocidade não depende de H+. Então, pronto, a gente já tirou um fator aqui a gente tirou, beleza. Aí eu vou apagar aqui só o que eu circulei, só para a gente ir para outros. Tá, agora vamos olhar assim, ó. Vamos olhar tempos diferentes. Então, vamos olhar aqui, ó. Esse tempo aqui, 56 segundos, e o tempo 87 segundos. O que está acontecendo aqui de uma situação para outra? Ó, na linha 1, a gente tem 0,25 de água oxigenada e 0,17 de água oxigenada na linha 2, né? Então, aqui mudou. O resto tudo está constante. Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Deixa eu circular. Esse é igual a esse. Beleza. Esses dois são iguais. Então, o que a gente está vendo? A variação na concentração de água oxigenada afeta a velocidade porque está mexendo no tempo. Então, a gente pode concluir que depende de H2O2. E aí, a última coisa que falta ver é se depende do iodo, né? Se depende da concentração de iodo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira linha, aqui é do 56, e a última, do 85. Por quê? Porque o H+ está constante e a água oxigenada está constante. Então, o que a gente está vendo? O que a gente está vendo é que variando a concentração de menos, a gente está variando a lei da velocidade, que vai fazer com que varie o tempo. Então, depende também do I menos. Então, essa é a nossa conclusão, que tem dependência da água oxigenada e tem dependência do I menos. Então, o gabarito vai ser na letra A. Não sei se alguém escreveu aqui Fredão, no chat. não, eu que levantei a mão. Fala, claro. Ali a primeira conclusão do tempo, né? Você assumiu que H+ não depende, né? Porque se com o mesmo tempo ele diminuiu a concentração e não alterou os outros, porque não depende dele, né? Tipo isso. Isso. Daí já, só dessa linha daria para afirmar, como não depende de H+, logo depende da água oxigenada do iodo, né? Falso. Não? Não, porque poderia, tipo assim, claro que, vamos dizer, é o mais comum depender de dois, né? Tipo, vamos dizer, é o mais comum de Aham. acontecer. Mas poderia ser que fosse, vamos dizer, irrelevante em relação a um desses também, entendeu? Podia ser Poderia ser tipo. constante de novo. Ou ainda mais, vamos dizer, mais sacanagem ainda. Ele poderia botar uma que não depende das concentrações. Aí tu olhar tudo, é uma velocidade que é uma reação que tem uma velocidade constante. Aham. Entendeu? E Então as outras tu não pode concluir antes, tu tem que ir indo aos poucos para entender o que está acontecendo. Fala. E as outras análises que você pegou tempos diferentes, ele é como se, para ver se eu entendi, o iodo diminuiu a concentração e os outros continuaram constantes. Só que, tipo, por que que não depende deles, sendo que, tipo, não tem como, durante esse tempo, aumentar a concentração e baixar de novo, né? É porque o que tem que pensar? Que a gente vai ter uma lei da velocidade lá. Um V, que é K, H2O2 e menos H+. Alfa, beta e gama. Quando eu tô olhando assim pro tempo, né, para a reação, o que eu tô pensando? Eu tô pensando nos coeficientes, né, nas relações. Por quê? Quanto maior o tempo, menor a velocidade. Então, a partir dessa informação, a gente sabe que esses fatores aqui que estão mexendo, tipo assim, os fatores que estão constantes, não importa. Porque os fatores que estão constantes, eles não estão mexendo na velocidade. Tipo assim, é como se quando a gente fixa um elemento, a gente
desprezasse a variação dele. É simplesmente isso. Porque, ó, no caso 1, é a concentração tal elevada no coeficiente tal. No caso 2, é a mesma concentração elevada ao mesmo coeficiente. Então, quando a gente está vendo que está mudando o tempo, a gente não está vendo a ação daquele coisa que ficou constante, daquela concentração que ficou constante. É A como gente se só você está tivesse, vendo a ação se- do que varia. Fala. é como se tivesse dividido um pelo outro, né? Isso, é como se estivesse dividindo um pelo outro. Justamente essa ideia de ver. Tá. Porque aí, sim, se não dependesse de ninguém, ia ser iguais os tempos, né? Aham. Variando a concentração. E essa ideia que você falou, ah, se o tempo aumenta e a água e a água oxigenada e o hidrogênio estão constantes, então depende deles. Tipo, não sei se Pois eu peguei tanto. tá. Porque se o tempo é igual, não depende, né? Daí, É que, tipo assim, é como se fosse vamos dizer, a complementar da afirmação, entendeu? Ó, se a gente variou alguma coisa e o tempo é igual, a gente pode afirmar que não depende dessa coisa. Agora, se o tempo variou e, tipo assim, o tempo variou e a coisa variou, a gente pode afirmar que depende, entendeu? ah, tá, beleza, peguei. É só esse raciocínio. Pegou? Então, tipo assim, é isso. É porque assim, eu não consegui pegar todos no mesmo jeito, porque a tabela deu dados como ele quis, entendeu? Tipo assim, eu não poderia pegar o 87 e o 85, porque olha só, da linha 2 para a linha 4, eu diminuí o água oxigenada. Perdão, eu aumentei a água oxigenada e eu diminuí o iodo. Percebe que os tempos são parecidos? Então, tipo assim, eu não consigo afirmar o comportamento aqui. Não posso falar, tipo, um compensa o outro, porque eu não sei qual que é a relação entre os coeficientes deles. Por isso que a gente tem que ter as coisas constantes para poder relacionar bem. Show, beleza. Então, vamos avançar aqui e fazer mais uma. Fazer mais algumas, né? Mas a gente vai exercitando aqui, vai tirando as dúvidas. ah, vai fazendo juntos. Bora. Questão 3. Então, ó. Vocês querem um minuto para tentar essa que vocês e depois a gente faz juntos? Pode ser? Pode ser. É aí, né, Fredão? Eu acho. É sim, tranquilo. Aqui, ó, a gente só vou. Vocês conseguiram fazer, Paloma, João, Saulo? Deu para ter uma ideia? Eu fiz aqui no Zóio, eu acho que é ele, não sei. Show. É mesmo. É só porque só queria dar um tempo mesmo para vocês exercitarem. Mas, ó, a gente tem duas coisas, né? A gente tem dois elementos. A gente tem o hidrogênio e a gente tem o NO. Então, o que a gente tem que ver? Quando o hidrogênio está constante, então, ó, 0,10 e 0,10, se eu dobrei o NO, aqui multiplicou por 4 a velocidade. Então, a gente pode concluir que a velocidade ela é proporcional ao quadrado do NO. E como é que eu posso confirmar isso? Pô, aqui tem um terceiro caso que o H2 está constante e o NO foi para 0,3, então ele triplicou. Quando ele triplicou, a velocidade ela aumentou por 9, ó, 9 vezes. Ou seja, a gente confirma mesmo que a velocidade é proporcional ao NO ao quadrado. Beleza. E aí, agora sabendo disso, o que a gente pode fazer? Vou apagar aqui a tabela, né, só para melhorar a escrita. Ó, vamos pegar dois momentos que o NO é constante. Então, ó,
Aqui o NO é constante. E aqui o NO é constante. Beleza. O que está acontecendo desse ponto para esse ponto? A velocidade ela aumentou 3 vezes. E a concentração de H2 está 0,10, foi para 0,30. Também aumentou 3 vezes. Então, a gente pode falar que a velocidade ela é proporcional à concentração de H2. Ou seja, para a gente tirar essa proporcionalidade aqui, o que a gente vai falar? A gente vai falar que a velocidade é uma constante, que eu não sei o valor K, vezes a concentração de H2, vezes a concentração de NO ao quadrado. E sim, dá o item E. Claro, agora a gente tem os valores, né? Tem a velocidade, tem as concentrações. A gente poderia também calcular esse K aqui, essa constante. Show? Tranquilo. Beleza. Fazer aqui uma duita antiga. Tá dando para ler bem? Vocês estão conseguindo ver? Tá dando pra ver sim, de boa. Show. Vou dar um minutinho também para vocês fazerem e aí a gente já comenta. Acho que eu já tenho a resposta, não sei se acerta. Vamos lá então. Ó, o que ele falou? Uma certa reação química é apresentada pela equação 2A gasoso mais 2B gasoso, dando C gasoso, onde A, B e C significam espécies químicas que são colocadas para reagir. Verificou-se experimentalmente, numa certa temperatura, que a velocidade dessa reação quadruplica com a duplicação da concentração da espécie A, mas não depende das concentrações das espécies B e C. Então, assinar a opção que contém, respectivamente, a expressão correta da velocidade e o valor correto da ordem de reação. Então, ó, se ele falou, vamos supor que a gente tem uma velocidade V0, né, no momento inicial. A gente tem K, e vamos falar que a concentração zero é X. Então, a gente tem K vezes X elevado na alfa, porque a gente não sabe ainda qual é a dependência da nossa concentração de A. Beleza. Ele falou que quadruplica quando duplica a velocidade. Então, o que eu vou escrever? Que 4V0 vai ser o mesmo K que multiplica 2x elevado na alfa. Por quê? Porque a concentração dobrou. Então, a concentração final, digamos assim, é 2x. Beleza. Aí, dividindo uma pela outra, a gente vai ficar aqui 2 na alfa, porque o x corta, né? Dividindo a segunda pela primeira, vai ser 4. E a gente conclui que o alfa é 2. Beleza. Então, a gente pode escrever a velocidade como K, concentração de A ao quadrado. E aí ele perguntou a ordem da reação. O que a gente tem que lembrar? Que a ordem da reação é a soma dos coeficientes das concentrações. Então, como nesse caso só tem o A e é 2, realmente a soma, né, a ordem da ligação, a ordem da reação vai ser 2. Então, a gente vai ficar com o gabarito na letra E. Show? Daria pra você ficar só entre A e E, só porque a ordem não faz sentido nos outros. Isso, daria já para tirar. Realmente, assim, não precisava fazer a conta, mas eu só fiz para mostrar para vocês. Mas, ó, o C ali já não poderia ser porque ele tem a dependência no B, né? E aí, realmente, dava para marcar o item
Correto. Beleza. Vocês lembram, vamos fazer uma questãozinha para revisar um conceito da última aula. Vocês lembram quando eu falei de molecularidade? Sim, não, médio. Médio. Se você falar, acho que eu vou lembrar melhor. Não lembro muito Ah. bem. Tá, eu vou deixar a questão aqui, vamos só lembrar. Molecularidade é a quantidade de moléculas que estão reagindo no choque da reação. Então, se a gente tem. É que, tipo, meio que isso é improvável, né? O mais comum é acontecer em choques entre duas moléculas. Então, eu vou falar que uma molecularidade 2 é o mais padrão. Mas pode ser 3, né? Pode ser 3 moléculas colidindo junto. Tem essa possibilidade ou mais. É só que a questão, vamos dizer, probabilística é muito menor, porque aí tem vários fatores que tem que estar agindo em conjunto para dar certo. Beleza. Aí é uma questão tranquila ali, ó. Ele falou assim: considere a reação NO2 mais CO gasoso dando NO mais CO2, que ocorre em uma única etapa e que, numa dada temperatura, apresenta a lei experimental de velocidade dada por V igual a K NO CO. É correto afirmar que essa reação é de. Então, ó, para ver a ordem da reação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar os expoentes. Então, vamos escrever aqui: ordem da reação. Somar expoentes. Então, ó, a velocidade é K, NO2 na 1 vezes CO na 1. Beleza. Então, a gente já pode falar que a ordem da reação ela vai ser 1 mais 1, que é 2. Show. E aí, o que a gente também pode falar? Que a molecularidade vai ser 2. Por quê? Porque a gente tem duas moléculas reagindo e ele falou que ocorre numa única etapa. Então, necessariamente entre essas moléculas vai ter que ter um choque que vai fazer com que elas rearranjem ali e o oxigênio que estava no Na2 vá para o monóxido de carbono e fique CO2. Então, molecularidade é 2 também e a gente ficar com o gabarito na letra D de dado. Se fosse mais de uma etapa, daí, pra você saber, daí é Pois só. é. Ó, se aqui fosse coeficiente 2, por exemplo, eu poderia falar que a molecularidade é 3? Pergunta para vocês. Acho que sim. Não. Por quê? Porque daí seriam 3 moléculas colidindo? Mas porque ele falou que é uma única etapa. Aham. Agora, se ele não falasse que é uma única etapa, eu não poderia afirmar que a molecularidade é 3. Por quê? Porque não necessariamente na estequiometria é a quantidade de moléculas que estão efetivamente colidindo na etapa, vamos dizer, lenta, que é a que define, entendeu? Então, por isso que quando a gente olhar a molecularidade, a gente vai ter que ver que vai ter que ser o participante ali da. Perdão, só deixa eu dar uma olhada aqui no negócio. Isso. Só entra o realmente vamos dizer, na etapa que define, né? Na etapa lenta, na questão do choque mesmo. Então, não é o coeficiente estequiométrico, beleza? Então, é isso que tem que pensar. Porque sim, só para pegar o exemplo, assim, ó. Tipo assim, isso aqui, ó, essa reação a gente pode dividir em duas etapas, né? Seria 2NO2 dando NO3 mais NO, e esse NO3 mais CO dando NO2 mais CO2. Aí, se eu somasse as equações, eu ia ter 2NO2 mais CO. Aí tá falando, a molecularidade é 3, entendeu? Só que na verdade não, porque vamos dizer, o choque, é que isso aqui é um intermediário, né? Esse é NO3. Mas o choque, ele vai ser entre duas moléculas, então a molecularidade é 2. É só isso que tem que atentar. Beleza?
E aqui, vamos fazer uma questãozinha. Eu já vou, vamos dizer, trocar de assunto, mas fazer uma questãozinha Perdão, da não entendi muito bem, não. A molecularidade. Não entendi. É a mesma coisa que a ordem? não é a mesma coisa que ordem. Esse é o ponto. É tipo, é os choques, correto? É. É Então, porque, tipo mas. assim, a ordem, ela tá relacionada com a, a dependência da concentração na lei de velocidade. E a molecularidade seria vamos dizer, a quantidade de substâncias que participam, entendeu? De moléculas que participam. Ah, entendi. Então, se tivesse, por exemplo, igual você colocou 2 ali, seria 2 ainda, mesmo assim. Continua 2. Entendi. Continua 2. Show? Beleza. Vamos fazer só uma questãozinha aqui de dar uma pitadinha de mecanismo, mas a gente vai falar disso em outro momento, em outro dia. Ó, ele falou assim: o mecanismo para a possível conversão de ozônio a oxigênio na alta atmosfera é. E qual a lei de velocidade consistente com o mecanismo? Então, o que a gente vai ver? O que eu quero mostrar para essa questão? Que é, numa reação química, a gente vai ter intermediários. Intermediários. O que são intermediários? São espécies que elas são produzidas e consumidas na reação. Então, no meio da reação química, que pode ser várias etapas, eles são formados e depois eles são consumidos. Beleza. Então, tem essa ideia, tem esse conceito de intermediário. Beleza. E aí o que acontece? Quando a gente está escrevendo uma lei de velocidade, não é que a gente não possa botar um intermediário, mas o ponto que é, como o intermediário está acontecendo lá no meio da reação, é muito difícil, experimentalmente, a gente conseguir medir a concentração desse intermediário numa reação química. Então, isso é, vamos dizer, experimentalmente difícil de fazer. Então, o que acontece? A gente geralmente evita colocar intermediários nas leis de velocidade e tenta escrever esse intermediário em função de outras coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa questão para resolver ela? Olha só, a gente tem que sempre lembrar que a lei de velocidade, ela depende da etapa lenta, né? A gente tem que olhar para a etapa lenta, que é o que define a lei de velocidade de uma reação. Então, ó, eu vou escrever aqui V é uma constante K1 que multiplica concentração de O gasoso, vezes concentração de O3 gasoso. Beleza. Por que eu posso falar que os coeficientes são esses? Porque ele falou que é etapa lenta e a gente tem uma reação que é elementar, né? Tipo assim, a gente já tem que essa seria elementar. Então, a gente pode considerar que realmente o coeficiente estequiométrico é o coeficiente ali de cima da ordem, né? É isso aqui. Fredão, Só que como é que você sabe que é elementar? o que a gente tem como reação elementar? Ah, que seria tipo da etapa lenta ali, Não, mas, tipo assim, o conceito que ocorre uma etapa, ou é não? que ocorre uma. Na verdade, reação elementar, a gente fala que não é, não era É uma tipo etapa, assim, não. não é, Fredão? É que seria uma colisão bimolecular. Bimolecular, eu acho que é. Esse o. Hein, Fredão, elementar não é aquela que define a reação? Peraí. Não, é que, assim, ela define. Ó, mas é que é esse o ponto. Reação elementar é uma etapa, entendeu? É uma etapa. Que Então, por tipo ser assim, lenta, ela determina a velocidade. por ser lenta, determina a velocidade. Mas o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que não, nessa reação ali, ó, não tem várias etapas. Tipo, é um oxigênio batendo num ozônio que está gerando dois oxigênios, entendeu? Então, por isso que eu já posso falar que esses coeficientes vão ser os coeficientes da lei de velocidade. Pera, mas não são duas moléculas colidindo, e daí saem duas moléculas, isso? Isso. Mas não tem a ver com a quantidade de moléculas. Tem a ver que é um choque.
Se fosse tipo uma decomposição, daí não teria choque, né? Não. Daí não. Tá. Não, aí não. Sim, porque aí tu não teria como fazer essa dependência dos dois, né? Uhum. Talvez dependesse da concentração do próprio. Vamos supor, se fosse. Eu sei que não existe essa reação, né? Mas vamos supor aqui. Se fosse o próprio ozônio dando 3 meios de O2, poderia só depender da concentração de ozônio ou não, entendeu? Poderia ser qualquer coisa. Perdão, uma vez eu ouvi um professor usando uma analogia bem idiota, assim, mas ajuda muito. Eu nunca mais esqueci. Ele falou assim que ele usou, tipo, por que que a etapa lenta é a etapa que define a velocidade? Ele falou assim, é como se tivesse uma Ferrari e um Fusca. Só que o Fusca, como ele é muito lento, ele fica na frente da Ferrari e impede a Ferrari vamos dizer assim, de impor sua velocidade. Ou seja, então quem vai determinar a velocidade da viagem da Ferrari, por exemplo, é o Fusca. É o Fusca. É a Ah, etapa perfeito. lenta. É, a gente Aí tem isso, que isso pensar. Cara, que ficou na analogia. minha cabeça. É tipo, é meio idiota, assim, mas eu acho que ajuda. Não, mas é perfeito. A gente tem que pensar também, a gente pode pensar também na explicação pela energia, né? Se a gente lembrar que a gente tem uma reação química aqui, e, por exemplo, isso aqui e isso aqui, ó. A gente tem duas etapas, né? A gente tem uma energia de ativação 1 e a gente tem uma energia de ativação 2. Qual que é a etapa lenta? Tipo assim, X, Y, Z. Qual que é a etapa lenta? É essa aqui, ó. Porque a gente precisa de mais energia para fazer o complexo, o segundo complexo ativado, que vai gerar o Z. Então, esse aqui é o nosso Fusca. Esse aqui é o nosso Fusca. Ele não deixa a reação ir mais rápido. Por quê? Porque essa energia aqui, ó, ela é pequena. Essa EA1 é menor. Então, É isso mesmo. tem muito mais coisa chegando aqui querendo reagir para virar Z, só que não está conseguindo porque não tem energia necessária. Uhum. Show? É como se Beleza. fosse, tipo, Uma é, barreira mesmo, uma barreira, um impedimento. como se fosse um balde que tem que encher de água, só que tem um outro Isso. baldezinho pequenininho, só que pra encher o baldezinho pequenininho tem que encher o grandão. Por isso? É. Dá para pensar assim, pô, tu tá enchendo um balde, mas entra mais água, tipo assim, tem um balde com um furo, entra mais água que sai. Tipo assim, a água tá transbordando, tá sobrando água nesse balde, mas no pequeno só sai uma vazão lá pequena, entendeu? Até fazer uma questão, né? Vazão e cinética aí. Daria. 2024. E tá 2024. Um Lembrando aquela. balde, um balde. Beleza. Vamos só seguir aqui, porque só para finalizar, né? Então, ó, a gente não quer deixar isso aqui em função do intermediário, que é o oxigênio gasoso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa equação aqui de cima, e ele falou que é rápida. Então, a gente vai usar como se fosse um equilíbrio. Um equilíbrio rápido. O que a gente vai poder escrever? A gente vai poder escrever que a concentração, assim, ó, vamos dizer, o caída vezes a concentração de O3 gasoso é o K volta vezes a concentração de O2 vezes a concentração de O. Por quê? Porque como ela é reação rápida, a gente vai, tipo, assumir que é um equilíbrio mesmo, né? Que a gente tem... O que é o equilíbrio lá quando a gente estuda na química? O equilíbrio é uma relação entre a velocidade da ida e a velocidade da volta, o K da ida e o K da volta. Não, o K de equilíbrio, a gente define isso como K da volta sobre o K da ida. Beleza. Que é justamente seria, perdão, cada ida sobre cada volta. Seria justamente essa expressão aqui que a gente escreveu do lado direito, dividido pelo O3 gasoso. Então, ó, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente pode isolar o oxigênio gasoso em função de outras constantes. Então, como é que fica isso aqui pra gente? Fica assim, ó. Fica. Ó, gasoso, só botar assim para vocês identificarem que é o mesmo. K volta sobre, perdão, a ida sobre K volta vezes O3 gasoso vezes O2 na menos 1. Porque aqui ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Beleza. E aí esse valor a gente vai botar aqui, ó.
para eliminar o intermediário que a gente não quer que seja na lei da velocidade. Então, a nossa velocidade final, ó, eu peguei um K1 e vou multiplicar por um K ida sobre K volta. Então, eu vou botar o quê? Um K'. Aqui tem um O3 gasoso já, eu multipliquei por outro O3 gasoso. Então, vai aparecer O3 ao quadrado, né? 1 mais 1 ao quadrado. E aqui, o O2 fica na menos 1. Então, a gente achou uma expressão da lei de velocidade que ela está de acordo com o que a gente falou. Ó, ela está de acordo com a etapa lenta que define. A gente fez uma manipulação para tirar o intermediário da nossa lei de velocidade, porque experimentalmente é difícil de saber a concentração dele. Então, é difícil de medir como é que ele se relaciona. Como a gente tem aquele equilíbrio rápido, a gente pode usar essa escada ida vezes concentração igualando com a volta, seria a velocidade da ida igual a velocidade da volta, e manipular algebricamente para chegar numa expressão. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tipo assim, a gente vai falar mais de mecanismos na próxima aula, eu acho. A gente vai explorar melhor, fazer mais questões, mas eu queria dar uma pitadinha assim para vocês meio que terem uma ideia já de intermediário, de manipulações das leis da velocidade. Tranquilo. Tranquilo? João, Saulo, Paloma, tudo certo? Tranquilo. Tô concatenando aqui as coisas. Você Tá, pegou a rápida por achar a constante de equilíbrio, né? isso. Porque isso aqui é como se a gente fizesse V ida igual a V volta. Uhum. Aí que é o próprio conceito, né, de Isso, de KC, equilíbrio. né? KC é produto sobre esses agentes e aquela constante é esse K, né? Exato. Pera, você falou que no equilíbrio a gente tem que considerar rápido ou não? Ou você só faz a ida, a volta? Não, é que como ele falou que é uma reação rápida, a gente considera que é um equilíbrio. Porque daí É não como, teria etapa é lenta, como né? se fosse, tipo, instantâneo, sabe? Ah, que daí não teria etapa lenta e tal. Isso. Não. Tem etapa lenta, continua sendo aquela outra. Só que é como se a gente pudesse escrever a etapa lenta em função de outras etapas por serem equilíbrios. Entendeu? Aham. Porque a gente pensar no equilíbrio é uma coisa instantânea. Então a gente não está adicionando tempo na conta ali. Entendeu? Continua sendo o mesmo tempo. A gente só está manipulando de uma forma diferente. Beleza? Vamos um pouco para a teoria. É um tópico rápido, mas eu queria dar uma ênfase aqui com vocês, que é catalisadores. Só melhorar a letra. Catalisadores. Então, a gente já ouviu muito falar disso, né? Não sei se vocês já sabem, já entendem, mas o que é um catalisador? É uma substância que aumenta a velocidade da reação. Então, pô, tem uma reação A mais B dando C e ela demora um tempo, sei lá, 10 horas. Só que se eu pego essa mesma reação A mais B dando C e ponho um catalisador, alguma substância que vai se dar esse processo, o tempo ele vai diminuir. Ele vai ser, vamos supor, tá 8 horas. 8 horas, pronto. O que está acontecendo? A gente tem algum mecanismo que esse catalisador vai participar, e aí, na prática, o que está acontecendo? Um catalisador, ele diminui a energia de ativação. Não sei se vocês lembram, vou só pegar um pedacinho aqui, ó. Mas energia de ativação é a energia que a gente precisa ter para, numa reação química, a gente ter o complexo ativado. Então, ó, pegar aqui, trocar a cor. Essa energia aqui, ó, seria a nossa energia de ativação, que eu vou chamar de E1. E eu vou escrever que ela é não catalisada. O que acontece se a gente botar um catalisador nessa reação? Então, vou botar aqui só A mais B, dando C. A gente vai ter um novo caminho
que vai ser menos energético, né? Que ele vai precisar de menos energia. Então, eu vou botar aqui em laranja, a gente vai ter uma EA2, que vai ser a reação catalisada. Então, o que a gente tem que pensar? Que o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação e ele diminui a energia de ativação, né? Então, a gente pode pensar que um fato é a explicação do outro, né? Tipo assim, vamos dizer, é quase um C somente C. Porque, ó, por diminuir a energia de ativação, é como se o Fusca, lá de antes, acelerasse um pouco. Então, a Ferrari, que era a reação química, ela tá conseguindo andar melhor, ela tá conseguindo andar mais rápido. Então, é simplesmente isso, a gente está reduzindo a barreira energética da reação por botar um catalisador. E aí, qual que é um ponto que eu quero ressaltar para vocês? Eu botei ali antes V ida igual a V volta, mas só para dar uma pincelada, que um catalisador, ele atua tanto na reação direta como na reação inversa. Como assim? Isso quer dizer que quando eu estou aumentando a velocidade num sentido, eu também estou aumentando no outro, entendeu? Tipo assim, esse efeito, ele não é, vamos dizer, não é seletivo. Vamos dizer, é quase análogo a aumentar a temperatura. Quando tu aumentou a temperatura, tu tá favorecendo a agitação das moléculas. Então, tu está fazendo com que elas sejam mais rápidas, com que elas ganhem velocidade. Só que tu está fazendo isso tanto para as moléculas que estão indo na reação, num sentido, quanto que as moléculas que estão voltando. Então, é só para deixar isso claro, que às vezes caem questões teóricas, e aí pode ser que seja um item assim, um catalisador, ele só favorece o sentido direto da reação, não pode marcar, entendeu? Então, é só para tu ter essa noção. O aumento da temperatura favorece só o sentido direto da reação. Não. Então, ele vai aumentar a velocidade nos dois sentidos. Aí, lá no equilíbrio, o que a gente vai ver é que o efeito da temperatura também mexe no equilíbrio. Então, vai ter um outro efeito que não é cinético, vai ter um efeito termodinâmico, vamos dizer assim, que é do deslocamento do equilíbrio. Então, são coisas separadas, são coisas diferentes. Beleza. Aí, ó, só para comentar com vocês que tem um. Eu acho que foi só o Saulo que caiu, né? Acho que ele tá entrando pelo link errado. Tá. É que a outra gravação a gente encerrou já, a outra chamada. Mas beleza. Ó, aí, o que eu quero destacar aqui? Eu mandei o link aqui para ele, vamos ver. Beleza. O que eu quero destacar aqui para vocês? Que uma coisa que eu acho que é bem cobrável, digamos assim, é a questão da catálise enzimática. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso. Isso aqui é um caso particular de catálise. E o que eu queria falar para vocês? Que eu acho que é muito viável de cobrar, o ITA cobrar, por exemplo, porque tem vamos dizer, tem uma pitadinha de biologia. Por quê? Porque ele geralmente, acho que o ITA já cobrou isso aqui, né, em algum momento. Mas, ó, ele dá um gráfico da velocidade da reação, e aí tem dois pontos interessantes nessa velocidade. Um é quando ele põe velocidade pela temperatura. Então, a velocidade, ela tá aqui num ponto, sei lá, ela aumenta, e depois começa a cair. O que está acontecendo aqui nesse ponto aqui, vamos dizer, nesse ponto máximo? Se a gente lembrar lá, resgatar um pouco de conhecimento de enzima, a gente vai ter que isso aqui é temperatura de desnaturação. Então, ó, nesse momento inicial aqui, vou botar um T0 até o TD, desnaturação, o aumento da temperatura, ele está favorecendo a velocidade conforme as enzimas estão agindo. Então, a gente pode pensar que
beleza, tá tudo certo, tá funcionando. Tipo, a gente lembrar também da chave fechadura lá. Então, a enzima vai se conectar, cada coisa tem a sua especificidade, beleza. Só que aqui, ó, nesse ponto, a gente está fazendo, na desnaturação, elas estão perdendo a capacidade biológica de serem catalisadores. Então, a velocidade ela vai voltar, tipo assim, ela vai diminuir de novo, porque ela vai voltar a ser o que ela era, porque a gente não tem mais ação enzimática. Essa desnaturação, ela vai fazer com que as enzimas percam a habilidade delas de catalisar. E aí, um outro ponto importante também, que também pode ser cobrado nessa mesma ideia aqui de enzimas, é a velocidade com o tempo da reação. Porque aqui eu botei temperatura, né? Eu até botei tempo aqui, troquei, mas ó, vamos botar uma temperatura inicial, T0, e a T de desnaturação, TD. Ó, ele pode cobrar um gráfico assim, ó, a velocidade pelo tempo de reação. Então, a mesma situação aqui, tem uma reação, botou uma enzima lá, como é que tá isso aqui? Ele tá aumentando, até um ponto que ele meio que tende a ser constante. Então, vou fazer uma reta aqui. Tende a ser constante. O que está acontecendo aqui, ó? A gente tem, exatamente como eu falei agora há pouco, nas enzimas, um mecanismo de chave e fechadura, e cada uma vai conectar com cada fechadura encaixa com uma chave. Então, a gente tem como se fosse cada enzima, ela vai conseguir conectar com uma molécula ali da reação. Né? Não sei se é essa proporção, estou só falando, vamos dizer, ilustradamente. Então, o que está acontecendo aí nesse momento que a velocidade está constante? A gente tem um ponto que a gente chama que é os sítios ativos estão ocupados. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que conforme o tempo da reação passou, é como se todas as enzimas que tivessem ali, elas tivessem sido ocupadas pelas reações que estão acontecendo. Então, ela não é que ela parou de ser catalisador, ela ainda está catalisando. Só que ela não consegue mais aumentar a velocidade porque ela não tem mais, vamos dizer, material para fazer isso. Entendeu? Eu sei que talvez tenha sido um pouco fora essa biologia aqui, mas como está caindo biologia na prova de física, pode cair biologia na prova de química também, né? A gente não pode deixar de comentar, assim, esses casos. Beleza. E agora fazer mais exercícios. Mas aí eu queria perguntar para vocês fizeram esse Enem? Esse último? Não. Não? A Paloma fez. Acho que o João deve ter feito também. Deixa eu só puxar a prova aqui. Porque tem uma questão que ele fala disso, né? Ele fala de catalisador e aí eu queria só comentar com vocês o conceito. Deixa eu só ver, só achar a prova aqui, puxar. Tá? Tá, eu não consegui encontrar. Não tô com a prova aqui. Mas assim, o que falava a questão? Era uma reação lá, era um. Acho que era um açúcar. Tipo, tinha. Acho que era uma molécula, tipo uma sacarose, assim. Não lembro exatamente, mas era um açúcar. E aí tinha um hidrogênio H+, que ele entrava para romper a ligação. E no final, ele era regenerado. E aí, justamente, o que a questão perguntava? Perguntava qual que era a função desse H+. E aí, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o catalisador, ele é produzido, no caso, ele é usado, só que no final ele é regenerado. Então, ele não é consumido pela reação. Vou até anotar isso aqui, porque isso aqui é importante.
o catalisador não é consumido pela reação. Então, o que a gente tem que saber? Que se a gente começou uma reação com catalisador, no final ainda vai ter esse catalisador, no final ainda vai ter essa substância ou esse elemento da reação, né? Aí, claro, isso aí é a teoria, né? Digamos assim, isso aí é a idealidade. Com o uso, né? Claro, tu vai perder um pouco, porque o mundo real não é o mundo ideal, né? A gente vai ter algumas perdas. Mas, assim, a grosso modo, a gente pode falar que não tem consumo do catalisador, né? O catalisador não vai se desgastar em função da reação química. Show? E aí tem vários catalisadores diferentes, assim, metais. A gente pode pensar também, por exemplo, a platina aparece bastante. Quando a gente tem, vamos dizer, a oxidação do SO2 para SO3, a gente usa NO, isso também acelera bastante, é um catalisador. Então tem vários, vamos dizer, tem várias aplicações para catalisadores para realmente aumentar a velocidade dos nossos processos. Aí agora eu vou só pegar algumas questões para a gente dar uma trabalhada aí nesses conceitos de catalisador, bem rapidinho, porque eu já quero começar hoje a falar sobre equações integradas. Então, só um minuto aí. Ô, Fredão, Oi. aqui vai ter meio-dia? A princípio, sim. Talvez um pouquinho mais. Eu acho que saiu a nota lá do Ita. Pois é, não, mas eu não vou olhar agora, não, vou esperar um pouco. A galera me avisou aqui, mas aí eu não vou zaralhar, digamos assim. Ó, a questãozinha assim, da UFMG. Então, assim, água oxigenada é usada como antisséptico, e seu poder antisséptico resulta na formação de O2 em sua decomposição. Essa reação muito lenta, a temperatura ambiente, é consideravelmente acelerada na presença da catalase, uma enzima existente no sangue humano. Em uma determinada experiência, mediu-se a velocidade da decomposição de H2O2 com e sem adição de catalase. O gráfico descreve qualitativamente os resultados encontrados no experimento é. Então, ó, a gente tem uma decomposição. Eu vou dar só um minutinho para vocês darem uma lida nos gráficos, para vocês verem o que vocês acham e a gente já comenta. E aí? Já deram uma olhada aí? Deu para ter uma noção? Porque, ó, ele tá no gráfico, no eixo Y, e tá falando de concentração de H2O2. Com a decomposição, ela tá diminuindo, né? Então, a gente já pode eliminar os itens A e D, porque nesses itens aqui, a concentração de H2O2 está aumentando com o tempo. Então, eu já posso tirar esse aqui e tirar esse aqui. Beleza. Aí, o que a gente tem que lembrar? Que catalisador aumenta a velocidade da reação. Então, o que está acontecendo? Que com o catalisador, ele vai chegar a uma concentração menor mais rápido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha reta aqui, ó, nesse gráfico, vou pegar uma linha reta, e vou pegar uma linha reta nesse gráfico aqui, ó. A gente tem que lembrar que a concentração menor tem que ser do composto que foi catalisado. Então, ó, no caso da direita, é o gráfico certo.
Porque o catalisado, ele reagiu mais rápido, a curva dele está mais acentuada ali para baixo. Então, o gabarito dessa questão vai ser no item C. Conseguiram entender? Aham. Uhum. A, Questão boa. a concentração diminuiu mais rápido, né? Nossa, Isso. Vamos olhar mais uma aqui. Questão boa. Uma de múltiplas alternativas. Ó. Uma aula prática de cinética química, um grupo de alunos estudou, nas mesmas condições de temperatura, concentração e pressão, a decomposição do peróxido de hidrogênio a partir das situações 1 e 2 abaixo descritas. Então, na situação 1, ele botou íons Perdão. ferro 2+. Oi. Parou de compartilhar. Ah, desculpa, peraí. Eu achei que tava certo, peraí. Deixa eu voltar a tela aqui. Vou esperar carregar. Foi. Tá, agora vocês estão vendo, né? Ó. Uma aula prática de cinética química, um grupo de alunos estudou, nas mesmas condições de temperatura, concentração e pressão, a decomposição do peróxido de hidrogênio a partir das situações 1 e 2 abaixo descritas. Então, ó, na situação 1, ele botou na presença de íons ferro 2+, e em duas etapas. Então, tem duas etapas ali. E na situação 2, na ausência de íons ferro 2+, em meio ácido, em uma única etapa. Aí, o que ele está falando nos itens, né? Vamos analisando os itens. No primeiro, ele falou assim: a velocidade da decomposição do H2O2 em 1 e 2 é a mesma. E aí, é a mesma ou não é? Não, né? Porque esse ferro, a gente vai ver que ele atua como catalisador. É um metal, ele atua como catalisador. Então a velocidade ela não vai ser a mesma, ela vai ser diferente. Ó, na 2 é um item que nem é de cinética, mas vão resolver igual. Ele falou assim: os íons ferro 2+, se oxidam na primeira etapa de I, sendo, portanto, oxidantes. O que a gente tem que lembrar? Que quem se oxida é redutor. Agente redutor, né? E quem se reduz é agente oxidante. Então, como aumentando o NOx, ele é agente redutor e não oxidante. 4. Na ausência de íons ferro 2+, a decomposição é mais lenta. Verdadeiro. É o que o catalisador faz, né? Ele aumenta a velocidade de decomposição. Então, na ausência, vai ser mais lento. Beleza. Na segunda etapa de 1, os íons ferro são oxidantes. Ó, ele está perdendo elétrons, ele se reduz. Então, sim, aqui eles são oxidantes. São agentes oxidantes. Aí no 16, falou assim: as etapas de 1 são mais rápidas que a etapa 2. Sim, pelo catalisador. E em 1, os íons ferros 2+, não são consumidos na reação. Verdade. Por quê? Porque a gente tem, se a gente fizer global, né, a gente tem eles nos reagentes e a gente tem eles nos produtos. Então, é como se a gente estivesse consumindo e repondo. Ou seja, ele não é consumido na reação, né? Ele é um catalisador. Então, a gente ficou com esses itens aqui, esses últimos 4 verdadeiros.
Vocês ficaram com dúvida em algum dos itens? Fredão, calma aí, só um pouquinho que eu tô lendo um por um aqui. Beleza. Velocidade não é a mesma porque o ferro foi usado como catalisador, é isso? Isso. É o cátio, né? Na 2, o que está errado é porque é um agente redutor, né? Porque ele oxida. Isso. Vai de, Então, vai, aumentando o vai de NOx. ferroso para férrico, né? Isso. Suave. Tranquilo? Vamos para mais uma? Bora. Ó. Considere o diagrama de energia de uma reação representada abaixo. Aí, ele perguntou, ele deu uma etapa 1 no pontilhado em cima e uma etapa 2 pontilhado em cima. E aí ele perguntou o que tem em comum. Vamos lá. Na letra A ele falou assim, o número de etapas intermediárias da reação. Por que eu não vou, por que eu não vou afirmar essa? Por que eu não vou falar que realmente é essa? Porque a gente está vendo aqui, teoricamente, que é uma etapa, né? Só que o ponto é que a gente não sabe se, assim, no caso, essa 2 é a reação catalisada. A gente não sabe se aqui no meio tem outras etapas intermediárias, entendeu? Se o catalisador vai, entra, mexe, muda. Então, eu não posso falar que o número de etapas intermediárias aqui é o mesmo. Aí, na B, ele falou assim: o valor da velocidade de formação dos produtos. Falso. Porque se essa 2 é catalisada, a velocidade da 2, vou botar assim, V2, vai ser maior que V1. Beleza. O valor da energia de ativação. Não. A gente já viu que E1 é a maior que E2. Né? Porque ele está no gráfico de energia por caminho, o 1, a energia de ativação 1 é maior, então EA1 maior que EA2. Beleza. E aí sim, obtenção dos mesmos produtos, né? No final, a gente vai ter aqui os produtos, a diferença, os produtos são os mesmos, a diferença é a velocidade do que está acontecendo. E aí, por que eu não posso marcar o mesmo complexo ativado? Porque esse ponto aqui é energeticamente diferente desse aqui. Então, a gente não pode falar que esses pontos aqui, eles têm o mesmo complexo ativado. Vão ter complexos ativados diferentes. Show? Pegar só. Deu para acompanhar? Vocês ficaram com dúvida em algum item? Suave, Fredão, de boa. Tranquilo. Beleza. Vamos fazer mais uma aqui. Aqui, uma teórica, só para a gente analisar mesmo. Aí eu já começo a falar das equações integradas. Ó, né? Vamos lá. Vou dar um minutinho para vocês fazerem e a gente já fala.
Bora lá. Sobre catalisadores, são feitas 4 afirmações seguintes. Aí no 1 ele falou assim: são substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Verdadeiro? Verdadeiro? Sim, realmente é isso que é o que o catalisador faz. No 2 ele falou assim: reduzem a energia de ativação da reação. Verdade. No 3 ele falou: as reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. Falso. Porque quando a gente fala de reação ocorrer ou não, a gente está falando de ΔG, né? Que seria a parte termodinâmica. E não na parte cinética. O que acontece às vezes é que, como o processo é muito, 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 muito lento, ele fala que, assim, pode ter reações que é como se não acontecessem sem catalisador, né? Porque é um processo muito lento mesmo. Mas a gente não pode falar que a reação ela não acontece. Ela está acontecendo de uma maneira muito devagar, muito lenta. E aí no 4 ele falou assim: enzimas são catalisadores biológicos. É verdade. Então a gente ficou com os itens 1, 2 e 4, gabarito no item D. Show? Se tem alguma dúvida, alguns itens? Show, Fredão. Beleza. Tranquilo. Vamos começar a falar um pouco então agora de equações integradas de velocidade. Então, agora o que a gente vai fazer é um estudo mais, vamos dizer, aprofundado na questão de gráficos e de comportamentos. Por quê? Porque até agora a gente já viu, já tem os conceitos, já viu energia de ativação, catalisadores, já viu a parte, uma noção de mecanismo que a gente vai aprofundar depois. Mas aí agora a gente vai estudar cada reação específica. Então, assim, vamos supor que a gente tem uma reação de ordem zero. Como é que essa lei de velocidade dessa reação? Vai ser V igual a K. Por quê? Porque ela é uma constante. Se a gente pegasse o colchete, né, das concentrações, é como se tivesse zero em todos os colchetes das concentrações. Então, é uma lei que a gente chama, né, se a gente somar todos os zeros dá zero, é uma lei de ordem zero. Beleza. Eu escrevi isso aqui para mostrar aqui o zero mesmo. E aí, vamos pensar um pouco dos gráficos, né? Ó, se a gente tem um ordem zero, o que eu posso pensar? Se eu fizer um gráfico de velocidade pelo tempo, como é que vai ser esse gráfico? Vai ser uma constante. Por quê? Porque em todo momento a velocidade vale k. Beleza? Mas agora vamos pensar na concentração. Se a gente modelar isso, como é que ficaria a nossa concentração em função do tempo? Então, A de t vai ser A0, que é a concentração inicial, menos kt. Então, isso aqui é uma reta. O que a gente vai fazer? Vai desenhar concentração em função do tempo, uma reta decrescente. Então, aqui vai ser o nosso A0, e aqui está diminuindo com o tempo. Então, a concentração, ela reduz com o tempo uma equação integrada, né, numa lei de velocidade de ordem zero. E aí vamos fazer um exercício aqui só para pensar no tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo para a concentração chegar na metade do inicial. Então, eu quero saber em quanto tempo a concentração A de t ela vira A0 sobre 2. Então, quanto tempo é esse? A gente vai pegar essa lei aqui e vai jogar esse valor. Então, vamos ver. Vai ficar assim, ó. A0 sobre 2 vai ser A0 menos KT. E aí, esse T eu vou chamar de tempo de meia-vida, porque já é o tempo que a gente está procurando. Então, vai ficar assim, ó. KT meios vai ser A0 sobre 2. Então, o tempo de meia-vida da equação da lei de velocidade de ordem zero é A0 sobre 2K. Então, a gente vai guardar no bolso, né, isso aqui. Não é tão cobrado, né, o tempo de meia-vida mais cobrado é de primeira ordem, mas a gente tem que saber, a gente tem que tá pronto para, se precisar, fazer vamos dizer, essa deduçãozinha, essa lógica na hora. Então, ó,
Só retomando aqui, o gráfico da velocidade ele é uma constante e o gráfico da concentração é uma reta decrescente. Isso na ordem zero. Então, vamos olhar agora para a equação de ordem 1. Ou primeira ordem, né? Primeira ordem. Como é que ela seria, né? A gente teria um V igual a K vezes a concentração de X, por exemplo. Aí, como é que eu vou fazer para escrever a equação integrada mesmo, para a gente descobrir como é que fica o comportamento em relação ao tempo. A gente vai usar um pouco de cálculo aqui, não se assustem, mas eu vou explicar passo a passo, e o que não for explicar, eu vou falar, não se preocupem e aceitem que a gente vai mostrando, tá? Então, o que é velocidade? O que a gente pode definir velocidade? Velocidade é a variação de concentração no tempo. Então, eu só estou escrevendo, é como se fosse assim, a nossa concentração é a distância. O que eu estou escrevendo? Que velocidade é a distância sobre tempo. Nada mais, nada menos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma manipulada algébrica e integrar. Então, olha como é que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 1 sobre concentração de x dx igual a k dt. E por que eu escrevi dx e dt? Porque são valores, vamos dizer, são diferenciais, né? A gente está pegando pequenos valores de concentração e pequenos valores de tempo, e o que a gente vai fazer agora é integrar, que é fazer, vamos dizer, de um tempo inicial a um tempo final. Então, eu vou integrar isso aqui de uma concentração zero a uma concentração final, e eu vou integrar isso aqui de um tempo zero a um tempo final. Então, como é que vai ficar a nossa conta? A integral de 1 sobre x dx é o ln. Então, vocês não precisam saber disso, mas, ó, já vou escrever aqui que o ln, aí eu aplico, né? Isso aqui é lnx. Aí eu aplico de x final ao x0. Isso vai ser um detalhe muito importante. Porque quando eu estou trabalhando a velocidade, é velocidade de consumo. Então, tem que botar um menos aqui na frente, ó, só para deixar isso aqui certinho. Um menos aqui na frente. Então, vai ser vou botar menos aqui só para deixar certinho. Beleza. K, tempo final. Então, quando a gente manipula aqui, como é que fica? Fica ln de xf sobre x0 igual a kt. Menos kt, né? Passando o sinal para o outro lado. Então, no final, se eu pegar a definição de logaritmo e aplicar aqui, a gente vai ficar com a concentração final é a concentração inicial vezes E na menos kt. Isso aqui é o comportamento de uma equação de primeira ordem, né? Isso aqui, vamos dizer, é lei integrada de uma equação de primeira ordem. E aí, o que a gente tem que lembrar, o que a gente pode fazer a partir disso? Bom, a gente pode pensar nos gráficos de concentração e de velocidade pelo tempo, né? Porque olha só, como a velocidade ela é k vezes a concentração, se a gente fizer um gráfico de velocidade por concentração, ele vai ser uma reta, vocês concordam? Ele vai ser uma reta por quê? Porque conforme a gente aumenta a concentração, a gente está aumentando a velocidade. Se a gente diminuir a concentração, a gente vai diminuir a velocidade. Então, vou fazer um outro gráfico aqui laranja, beleza. Então, tem essas... no caso, eu pensei se fosse negativo, né? Se fosse consumo. Pensando, tô diminuindo. Não, tem que ser proporcional também. Ó, tem que ser proporcional mesmo. Então, não dá pra... Tem que pensar assim, se eu estou diminuindo a concentração, estou diminuindo a velocidade. Se estou aumentando a concentração, estou aumentando a velocidade. E aí, esse gráfico aqui, ó, a gente pode usar ele para falar das concentrações. Então, ó, se eu fizer um gráfico das concentrações, tá, isso aqui é uma exponencial, né? A gente pode fazer uma curva assim, mais ou menos.
Então, esse aqui seria o nosso A0, que seria o nosso x0 aqui, a concentração inicial, e ele decai com a exponencial. Então, conforme o tempo vai passando, ele está diminuindo, está reduzindo. E aí, a gente pode calcular aqui o tempo de meia-vida. Vamos para o conceito. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo que a gente quer o A de t para encontrar que a concentração é a metade. E aí, só para mostrar para vocês que a gente tem essa forma de escrever, só que a gente também pode escrever assim, ó, com ln mesmo. A gente pode escrever ln de A, como se fosse a concentração final, é ln de A0 menos kT. A gente tem esse formato aqui também, que é, vamos dizer, que é aceito, que é utilizado. Tem esses dois formatos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse formato, ln de A igual a ln de A0 menos kT, e jogar que o A é A0 sobre 2. Como é que isso vai ficar? Vai ficar assim pra gente. ln de A0 sobre 2 igual a ln de A menos K vezes tempo de meia-vida. T é 1 meio. Então, vamos fazer a conta agora. Ó, passando, esse A é o A0, né? É o próprio inicial. Então, a gente pode usar a propriedade do logaritmo, dividir. Então, vai ficar assim, ó. ln de 1 meio igual a menos K vezes T 1 meio. Então, agora esse 2 a gente pode escrever como 2 na menos 1, que é a mesma coisa que menos ln de 2, tá? Aqui é só manipulação matemática, vocês não se preocupem, vamos dizer, com cada passo, mas qualquer coisa perguntem. Se vocês olharem assim, não entendi nada do que está fazendo, pergunta. Então, ó, ficou que o tempo de meia-vida vai ser ln de 2 sobre k. Então, o que é importante saber? O que é importante saber é que o tempo de meia-vida na primeira ordem, ele é constante. Então, vamos fazer uma ideiazinha, né? Eu tenho 100% de alguma coisa. Em 8 horas, ele vai para 50%. Em quanto tempo ele vai para 25%? 8 horas. Em quanto tempo ele vai para 12,5%? Mais 8 horas. Quanto tempo ele vai para 6,25%? Mais 8 horas. E assim sucessivamente. Diferente do de primeira ordem, né? Que a gente já viu que o tempo de meia-vida, ele depende da concentração inicial. Então, ó, se tem mais concentração, o tempo de meia-vida é maior. Se tem menos concentração, o tempo de meia-vida é menor. Por quê? Porque, claro, é uma reação que ela acontece de uma velocidade constante. Então, o tempo vai ser proporcional a quanto ele, entre aspas, tem que andar na reação química. Aqui já não depende da concentração inicial. Ele depende apenas do ln de 2, que é um número mesmo, né? Se a gente pensar aqui, geralmente a gente vai usar 0,693, bem comum esse número. E o K é a constante, de velocidade da nossa reação. Vocês estão com alguma dúvida até aqui? Deu para pegar direitinho? Tranquilo. João, Paloma, Saulo. Eu abri o microfone, mas o sino tá suando aqui. Acho que sim. Acho que sim. É Beleza. complicado, né? Tipo, falar que eu não dominei não, mas eu entendi o raciocínio. Tá. Aí, o que eu queria comentar com vocês? O que eu queria comentar com vocês é que essa equação de primeira ordem, né, esse formato, ele é o modelo que a gente usa em decaimentos químicos. Então, a maioria de questões de radioatividade, elas são questões que elas usam essa matemática. Elas usam esse tempo de meia-vida, ln de 2 sobre k, e eles usam esses gráficos, né? Vou só dar uma subida para mostrar para vocês, ó. A gente tem o gráfico da velocidade com concentração. A gente tem o gráfico da própria concentração caindo com o tempo aqui, vamos dizer. E aí, só aproveitando para fazer um aprofundamento, tipo assim, mostrar no gráfico, ó. Vamos supor que aqui é o A0 sobre 2.
Então, esse ponto aqui, ó, seria o nosso tempo de meia-vida. Depois, a gente teria, vamos dizer, 1 a 0 sobre 4. Esse tempo aqui seria 2 vezes o tempo de meia-vida. Que seria 1 a 0 sobre 4. E assim sucessivamente, né? A gente poderia ficar fazendo isso até chegar a um ponto. E aí, um comentário também é que esse número, essa concentração, ela nunca chega a zero, né? Ela tende a zero. Mas ela nunca chega. Sempre vai ter uma coisa, mesmo que seja muito pequena, uma porcentagemzinha dessa concentração inicial. E aí, só para a gente, vamos dizer, entre aspas, finalizar essa parte teórica, vamos olhar para uma reação de ordem 2. Ou segunda ordem. Então, a gente tem o formato V igual a K ao quadrado. Assim, eu botei A, mas ele não necessariamente precisa ser um termo, né? A gente tem que lembrar sempre que é a soma dos coeficientes. Aí só o único detalhe é que, por exemplo, na hora de fazer gráficos, a gente tem que ter atenção para ver qual é a consideração que a gente está usando, qual é o mecanismo que a gente está usando ali na reação. Beleza. Aí vamos pensar assim, ó. Se a gente pensar a velocidade, né, nessa equação, ela é o quê? Ela aumenta com a concentração, ela diminui com a concentração, ó, a velocidade com a concentração. Se a concentração aumenta, a velocidade aumenta. Só que tem ao quadrado. Então a gente pode pensar que é um comportamento que seria tipo parabólico, assim, né? A gente tem um crescimento. Então, essa é a ideia. E a concentração, a gente pode pensar que ele é parecido com o da primeira ordem, só que a concentração no tempo, ele é mais barrigudo. Então, tipo assim, ele vai cair mais rápido primeiro, só que depois vamos dizer, ele fica mais estável. O segundo, a primeira ordem, é como se ele fosse mais, tipo assim, mais equilibrado o caimento. Esse aqui é mais, vamos dizer, mais brusco e depois ele tende mais o valor. Só para dar uma diferenciada, assim, no gráfico. E vamos olhar para a matemática, né? Para a equação integrada mesmo dessa segunda ordem. Então, o que eu vou escrever? Vou escrever que a velocidade é menos de concentração dt, que é o que a gente tinha escrito aqui, k ao quadrado. Aí eu vou fazer a integral, mas vocês fiquem na paz, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos que isso aqui não é o principal, né? Saber fazer integral não é principal. Então, a consideração zero é uma consideração final, e de um tempo zero a um tempo final. Então, como é que isso vai ficar? Isso vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre A, aplicado do A0 ao AF. Deixa eu só conferir o sinal aqui para ver se está certo. E- Isso vai ser KT. Então, aplicando, né? Aplicando, a gente vai ter 1 sobre A menos 1 sobre A0 igual a KT. Então, a equação é 1 sobre A igual a 1 sobre A0 menos KT. Beleza. Então, o que isso quer dizer para a gente, né? O que isso quer dizer para a gente? Que a concentração, 1 sobre A0 é um valor fixo, né? A gente pode pensar que é um valor fixo. A concentração, ela diminui. Só que ela diminui de uma forma, vamos dizer, um comportamento diferente do que ela estava reduzindo anteriormente. Beleza? Ele está em outro modelo. Aí o que eu vou fazer agora? A gente vai usar essa mesma ideia para fazer o tempo de meia-vida. Então, vamos lá. Para fazer o tempo de meia-vida, o que tem que acontecer? Tempo de meia-vida, a concentração
que a gente tá, que é o A de T, ele tem que ser a 0/2. Então, eu vou igualar isso ao A, né? Porque é a concentração de cada momento. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre A 0/2 vai ser 1 sobre A 0 mais KT. Então, se a gente fizer a conta, esse tempo aqui já é o tempo de minha vida, né? Que a gente falou como tempo de minha vida. Então, se a gente fizer a conta, o tempo de minha vida, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 sobre K que multiplica a 0. Então, o tempo de minha vida, ele vai depender da concentração. Quanto maior a concentração de A0, menor o tempo de minha vida. Então, ó, a gente viu que no primeiro momento, o tempo de minha vida, na ordem 0, o tempo de minha vida, ele aumenta com o aumento da concentração. Então, é diretamente proporcional. Na primeira ordem, a gente viu que o tempo de minha vida ele é constante. Aqui, a gente está vendo que o tempo de minha vida ele é inversamente proporcional à concentração. Então, quanto menor a concentração, maior vai ser o tempo de minha vida. Quanto maior a concentração, menor o tempo de minha vida. Então, diferentemente do gráfico aqui, ó, que a gente tinha, vamos dizer, tempos regulares nos tempos de minha vida, porque, ó, para cair de A0 sobre A0, para cair de A0 até A0/2 é um tempo de minha vida. Para cair de A0/2 a 0/4 é o mesmo tempo de minha vida nessa aqui de primeira ordem. Já na segunda, não. Na segunda, isso aqui vai aumentar. Cada vez mais aumenta o tempo de minha vida. Então, tempo de minha vida aumenta com o passar da reação. Vocês ficaram com alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Show. Show? Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu não sei, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre essa parte, assim, sobre equações integradas. Porque, por exemplo, isso tudo, vamos dizer, é modelo matemático, né? Eu escolhi ordem 0, ordem 1, ordem 2. Poderia fazer para uma ordem N? Poderia. Claro que já fica, vamos dizer, desfocado na matemática. Mas poderia ter uma ordem -1, poderia ter uma ordem -2. Isso tudo é só questão ali de integrar mesmo, de fazer a conta, que vai nos dar um modelo para concentração, vai nos dar um modelo de tempo de meia vida também. Você ia falar alguma coisa, João? Eu tô pensando aqui no negócio que eu não entendi muito bem. Qual parte? Essa segunda parte aí, quase tudo. Tá, olha só. Entendeu que a gente pegou uma lei de velocidade que obedece à segunda ordem, né? Tem coeficiente 2 aqui. Sim, Beleza. sim. Aí o que eu fiz? Isso aqui tudo é matemática. Então, não considera. Assim, tu vai aceitar esse resultado aqui de laranja, mas tu não precisa decorar, entendeu? Uhum. Ó, eu fiz a conta para ti e te provei que a relação entre a concentração no tempo é essa aqui, ó. A gente tem que 1 sobre A igual a 1 sobre A0 mais KT. Então, o que acontece? O KT, ele é um termo positivo. Então, ele está crescendo, né? O que isso significa é que o A ele tem que diminuir para aumentar esse valor da esquerda. Ou seja, a gente tem que o A diminui no tempo. Isso aqui é uma constante. O A diminui no tempo. Beleza. Então, conseguiu pegar essa ideia? Sim. Aí, por exemplo, aparece, tipo assim, é que aqui a gente não fez exemplos ainda, então pode estar meio abstrato. Mas vamos por assim, a concentração em determinado tempo, em tempo t, a concentração foi 2 mol por litro. Sabendo que no início A0 era 10 e que K é tanto, aí tipo dá o valor,
qual é o tempo? Não é uma questão, vamos dizer, difícil, é uma questão de aplicar a fórmula, concorda? Uhum. Então, a gente, na próxima aula, faz exercícios, né? Vou trazer exercícios para a gente revisar isso aqui, fazer mesmo exercícios de cada tipo Legal. de lei, Sobre esse para a assunto. gente botar na prática mesmo, para a gente consolidar, Uhum. beleza? Mas aí aqui, ó, só para retomar, nessa segunda parte eu fiz o que eu fiz nas outras. Eu fiz falar que o A em algum momento ia ser a 0/2, ou seja, ia ser a metade da concentração. E depois eu só fiz a conta para descobrir quanto que é esse tempo para chegar na metade. Uhum. Beleza? Beleza, Fredão. Saulo, João, Paloma, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, né? Tranquilo, Não? Fredão. Tudo tranquilo? Aula top. Top. Então, nos vemos em breve, né? No caso, amanhã não tenho aula com vocês, mas eu já Fredão, apareço para dar um oi. vai Fala, sair a João. nota aí, pela nota aí que o pessoal falou que saiu, espero que dê tudo certo aí. Pois é, eu espero também, mas Isso tipo aí. assim, eu não tô, vamos dizer, eu não tô nem com muita expectativa, nem com pouca, eu tô Vai rolar, vai rolar. tranquilo, assim, vamos olhar, vamos ver, se precisar recurso, vamos fazer recurso, Fredão, vamos com calma. não queria aumentar suas expectativas, mas eu leio lá o gabarito que o Ita soltou, tem muita nota parcial, cara. Tem muita nota parcial, Muita nota parcial, coisa eu boa. achei. Então, fica esperto aí. Tem que ver como é que ficou a pontuação. Mas aí eu dou o retorno para vocês também, a gente dá uma avisada aí. Falou, Fredão, boa sorte pra você, cara. Valeu aí, Boa galera. sorte, mano. Valeu aí. Bons estudos e qualquer coisa, é só chamar ali no grupo, só Vou avisar. lá encher seu saco lá no zap depois. Falou. Isso, claro que pode. Boa sorte, Fred. Valeu. Valeu aí, até mais.